Olá a todos! Vamos falar de uma das histórias mais espetaculares que existem, e é a nossa história. Uma história sobre sobrevivência, sobre invenção e sobre uma coragem que, sinceramente, é difícil de imaginar. Foi essa coragem que nos levou a todos, mas todos os cantos do planeta. Então, pensem lá um bocadinho. Qual foi, na vossa opinião, a maior aventura da história? Muita gente talvez pense, sei lá, escalar o Everest ou ir à Lua. Mas não. A verdadeira grande aventura foi a primeira viagem da humanidade. Uma jornada que começou há centenas de milhares de anos e que, no fundo, nos tornou naquilo que somos hoje. Muito bem, vamos então ao ponto de partida. A nossa história, a de todos nós, começa aqui, no chamado berço da humanidade. Tudo começou em África, num mundo que era, bem, muito diferente daquele que conhecemos. É um número que quase não conseguimos processar, não é? 300 mil anos. Foi há mais ou menos esse tempo que a nossa espécie, o Homo sapiens, apareceu pela primeira vez, lá em África. E imaginem só, nessa altura, o deserto do Saara, que hoje é super seco, era uma savana cheia de verde com rios e imensos animais. E como é que viviam os nossos primeiros antepassados? Eram o que chamamos de caçadores-recoltores. Basicamente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que não havia cidades, não havia quintas, nada disso. Eram nómadas, ou seja, andavam sempre a mover-se em pequenos grupos que se ajudavam uns aos outros, sempre à procura de comida e de água. A sobrevivência deles dependia de duas coisas: tecnologia e adaptação. Por exemplo, eles aprenderam a criar ferramentas de pedra super úteis para cortar carne ou para se defenderem. Ao mesmo tempo, o corpo deles adaptou-se para conseguir caminhar distâncias enormes. E isto foi absolutamente fundamental para conseguirem explorar e encontrar novos sítios para viver. Ok, mas fica a pergunta: se a vida em África era assim tão rica, com tanta coisa para descobrir, por que é que saíram de lá? É isso que vamos ver a seguir. Este foi o primeiro grande passo que deu início a esta aventura global. A verdade é que não foi só por uma razão, mas por um conjunto de coisas. Primeiro, o clima começou a mudar de forma radical. De repente, a comida e a água já não eram tão fáceis de encontrar. Depois, a população estava a crescer, o que significava mais gente a competir pelos mesmos recursos. E claro, há sempre aquele fator humano, não é? A curiosidade, aquela vontade de saber o que existe para lá do que se conhece. Agora, para percebermos como é que eles fizeram esta viagem, temos de falar de uma coisa muito importante: o nível do mar. Pensem assim: durante as idades do gelo, havia tanto gelo nos polos que, na verdade, roubava água aos oceanos. O resultado: o nível do mar descia imenso e terras que hoje estão debaixo d'água ficavam a descoberto, a formar pontes. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa descida do nível do mar criou uma ponte de terra onde hoje é o Mar Vermelho, num sítio chamado Estreito de Bab el-Mandeb. Basicamente, abriu-se um corredor. E foi por aí que os primeiros grupos de humanos conseguiram, literalmente, sair da África a pé, provavelmente a seguir os animais que estavam a caçar. E a partir do momento em que saíram de África, a expansão foi super rápida. A humanidade começou a espalhar-se por continentes enormes e, pelo caminho, teve uma grande surpresa. Descobriu que não estava sozinha no mundo. Eles usaram uma estratégia muito inteligente: seguir a linha da costa. Porquê? Porque a costa era como um supermercado sempre aberto. Havia peixe, havia marisco, uma fonte de comida que nunca falhava. Foi como uma espécie de autoestrada de marisco que lhes permitiu avançar muito depressa pela Ásia fora. E aqui entra a parte fascinante. Ao chegarem à Europa e à Ásia, os nossos antepassados encontraram outros tipos de humanos. Os mais famosos são os Neandertais. Eram como os primos nossos, muito fortes e super bem adaptados ao frio da Europa. Mas o Homo sapiens tinha algumas vantagens. A nossa tecnologia era um bocadinho mais avançada, com ferramentas mais eficazes para caçar à distância, por exemplo, e talvez mais importante, os nossos grupos sociais eram maiores e mais organizados. Isto permitia trocar ideias e ajuda entre mais gente, o que acabou por ser decisivo. Parem só um segundo para pensar nisto. 50 mil anos. Estamos a falar de um tempo tão, mas tão antigo, muito antes de existirem as pirâmides do Egito, antes de qualquer cidade que conhecemos. Foi nessa altura que os humanos conseguiram chegar a um continente completamente novo. Isto mostra bem o quão inteligentes eles eram. Porque para chegar à Austrália, mesmo com o mar mais baixo, era preciso atravessar dezenas de quilómetros de oceano. Isto não foi por acaso, não foi alguém que caiu à água e foi levado pela corrente. Foi uma viagem planeada, feita em barcos, provavelmente construídos com bambu. Uma conquista tecnológica absolutamente incrível para a época. A nossa viagem continua e agora leva-nos às últimas grandes fronteiras. Conquistar a Europa e as Américas trouxe desafios totalmente novos. Basicamente, gelo e um frio de rachar.
Para sobreviver na Europa da Idade do Gelo, foi preciso muita imaginação. Eles passaram a viver em grutas para se protegerem. Inventaram agulhas, feitas de osso, para conseguirem cozer peles de animais e fazer roupa bem quente. Aprenderam a caçar animais gigantescos, como os mamutes, e foi também nesta altura que começaram a criar arte espetacular nas paredes das grutas. Lembram-se da ponte de terra para sair de África? Bem, o gelo criou outra. Chamava-se Beríngia. E atenção, isto não era uma ponte estreitinha. Era uma planície gigante, com centenas de quilómetros de largura, que ligava o que hoje é a Sibéria ao Alasca. E estava cheia de vida, cheia de animais. E foi assim que se deu o passo final da grande expansão. Grupos de caçadores simplesmente seguiram as manadas de animais, como os mamutes, que atravessaram essa ponte de terra. Eles nem faziam ideia que estavam a entrar num continente completamente novo, mas foi exatamente assim que os primeiros humanos chegaram às Américas. Ok, então o que é que tudo isto significa para nós hoje em dia? De que forma é que esta viagem incrível, que demorou milhares e milhares de anos, ainda é importante? Se olharmos para esta cronologia, conseguimos ter uma ideia melhor da escala de tempo. Tudo começa há 300 mil anos em África. Depois, a grande saída, há cerca de 70 mil, a chegada à Austrália, há 50 mil, à Europa, há 45 mil e, finalmente, às Américas, há apenas 15 mil anos. É uma jornada absolutamente épica. Se tivermos que resumir tudo a duas ideias-chave, seriam estas. O clima foi o grande motor que empurrou as pessoas a moverem-se. Foram as mudanças no clima que criaram tanto os problemas como as oportunidades. E a tecnologia? A tecnologia foi a chave que nos permitiu abrir a porta de cada novo sítio, adaptar-nos e sobreviver. E o mais incrível disto tudo, a prova desta viagem não está só nos fósseis que encontramos ou nas ferramentas antigas. Está dentro de nós. A história de toda esta jornada está, literalmente, escrita no nosso ADN. Isto leva-nos a uma conclusão muito, muito importante. Apesar de vermos diferenças na aparência das pessoas em todo o mundo, que são adaptações a diferentes climas, como o mais ou menos sol, a verdade é que a nível genético somos todos incrivelmente parecidos. E porquê? Porque todos viemos do mesmo sítio, de África, há relativamente pouco tempo na história do planeta. E isto deixa-nos com uma última pergunta para pensarmos. A nossa história mais antiga é, na verdade, uma história sobre aquilo que nos liga. Num mundo que tantas vezes parece focado nas nossas diferenças, se calhar a maior lição desta aventura épica é precisamente lembrarmos daquilo que nos une a todos.